Deuteronômio capítulo 1, é o primeiro capítulo, no verso de número 34 a 36. Todos acharam? Amém. Vamos lá? Tendo ouvido o Senhor as vossas palavras, indignou-se e jurou, dizendo: certamente nenhum dos homens desta maligna geração verá a boa terra, que jurei dar aos vossos pais, salvo Caleb, filho de Jefoné. Ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Amém? Quero falar de perseverança. E é interessante, nós estamos numa vibe, né, como diz na atualidade hoje. Começamos de manhã falando só sobre não deixar, né, de sonhar, a ação sobrenatural de Deus prosseguindo nessa caminhada. Moisés ministrando no primeiro culto sobre a questão de não parar, ir em frente, levantar, prosseguir. E agora eu venho falando sobre perseverança. Quero te levar a este momento, amém? De meditação. Quero orar nessa hora, quero apresentar diante de Deus todo esse momento. Deus, nós queremos colocar as nossas vidas diante do Teu altar. Leva cativo todo o pensamento ao comando de Cristo, Senhor. Nós pedimos graça, sabedoria, a unção da Tua parte. A graça é a unção que vem da Tua parte. Deus, vem sobre a minha vida nesta hora, Deus. Quero te pedir, Deus, que essa unção flua com poder e com autoridade. E que no abrir da minha boca a Tua palavra flua neste momento, Senhor Deus. E que a unção seja uma unção fresca, Deus, a unção que vem do Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. O verso é muito claro. Eles passam por um momento onde Moisés envia alguns para espiar a terra, e dentre esses que vão espiar a terra, haviam 12 espias, 12 líderes que foram retirados ali da comunidade e foram convocados para trazer uma resposta, né? O que eles tinham encontrado ali na terra a qual Deus estava prometendo. E eles voltam com um relato um pouco pessimista, né? 10 deles vieram com esse relato pessimista. E dentre esses 10, nós vemos que talvez um contagiou o outro, fez com que o outro visse de uma maneira negativa, mas 2 entre, né, esse grupo de 12, que foi Josué e Caleb, tiveram uma visão diferente, uma visão otimista, uma visão de perseverar, de prosseguir em frente. E a palavra de Deus é muito clara quando ele diz assim: porquanto eles perseveraram, o Senhor disse, então eles vão entrar na terra a qual eu prometo, né? Então perseverança, o que é perseverança? Perseverança é a qualidade, né, daquele que persiste em alcançar seus objetivos, daquele que tem constância nas suas ações e não desiste diante das dificuldades. Isso é perseverança. E que se mantém firme e fiel às ideias, aos ideais e propósitos. Então eu fico imaginando que eles tinham que continuar firmes e fiéis àquilo que foi proposto, né? Como espias que estariam ali trazendo um relato que deveria ser um relato correto. Um dos presidentes dos Estados Unidos, o 6º presidente dos Estados Unidos, John Quincy Adams, né, o 6º presidente, ele diz assim, ele disse isso, né, que a perseverança tem um efeito mágico de fazer as dificuldades desaparecerem e os obstáculos sumirem. Amém? A perseverança, ela tem esse efeito mágico de fazer com que as dificuldades desapareçam e os obstáculos possam sumir. E eu queria ler um texto, um outro texto, você deixa anotado aqui esse texto de Deuteronômio, vai em Tiago, no capítulo 1, no verso 2 a 4. Tiago, orientado por Deus, trazendo uma palavra de orientação, ele traz a igreja do Senhor Jesus, dizendo assim, capítulo 1, no verso 2 a 4, diz assim: meus irmãos, considere motivo de grande alegria
o quê? O fato de passarem por diversas provações. Pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Perseverança. E ele diz mais o quê? E a perseverança deve ter uma ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma. Amém? Que a perseverança, ela tem que ter essa ação completa. Mas ela tem que ter essa ação completa com uma finalidade. Qual a finalidade que ele fala? Tiago fala assim: para que sejam maduros e íntegros e não falte nada. Amém? Então é isso que nós queremos falar nesta noite. Queremos falar sobre perseverança, perseverar. Então a primeira coisa que eu quero falar é que para perseverarmos, prosseguirmos em frente, nós temos que dar o primeiro passo. Nós temos que dar o primeiro passo nesta caminhada. Se não dermos um passo, nunca nós sairemos do lugar. Então nós temos que dar esse primeiro passo. E para darmos muitas vezes esse primeiro passo, dentro de alguns desafios que nós temos, seja ele diário, seja ele semanal, seja ele numa proposta mensal ou anual, o primeiro passo é difícil. Quem já tentou fazer dieta aí, o primeiro passo, meu Deus, é uma loucura. Por quê? Vou fazer, segunda-feira que vem eu faço. Essa segunda não, Vamos passar para outra segunda? Porque na outra segunda então a gente se programa. Então, primeiro passo. Mas quando você entra, se torna uma rotina. É como se eu tenho alguns caminhos que eu faço diariamente, da minha casa para a igreja, para alguns lugares que eu vou, e é tão automático que tem vezes que eu estou dirigindo e eu viro na rua errada. Por quê? Errada naquele momento. Porque eu sempre viro naquela rua dentro de um cotidiano, uma rotina que eu tenho. Mas tem hora que eu não preciso virar naquela rua. E é automático. Por quê? De repente eu estou caminhando. Então, quando o primeiro passo para você fazer algo se torna um monstro, alguma coisa difícil. Mas quando você começa a colocar em prática, se torna rotina. Seja na questão, como eu falei, brincando da dieta, seja na questão da oração, seja na questão de perseverar em algumas outras áreas, colocando propósitos, objetivos. Eu tenho objetivos a médio, longos, curto, médios e longo prazo. Então eu não me frustro, por quê? Porque tem coisas que não é para agora, mais adiante. Então eu projeto lá para frente, mas tem coisas que eu tenho que me preocupar a curto prazo. Então é essa que eu vou injetar, é essa que eu vou colocar em prática, porque senão você se perde na tua caminhada. Então eu quero que você persevere, eu quero que você chegue ao teu alvo proposto. Então o primeiro passo precisa ser dado. E lá em Gálatas, capítulo 5, no verso 16, ele diz assim: digo porém, isso Paulo dizendo à igreja de Gálatas, digo porém, andai em espírito, jamais vocês vão cumprir a vontade da carne. Então Paulo está dizendo: olha, vocês querem andar numa vida espiritual vitoriosa, então ande em espírito. A dificuldade que nós temos como crentes ou cristãos nos nossos dias, a gente tenta lutar muitas vezes contra a nossa carne, uma luta incessante, quando Deus fala assim: não, ande em espírito, injete na área espiritual, fortaleça a tua área espiritual, e aquilo que é carne, ela vai ficar em segundo plano e você vai vencer. Então ele diz assim: digo porém, ande em espírito. Quer dizer, comece essa caminhada. Comece essa caminhada. Já vi pessoas tentando começar uma vida espiritual, seja ela de oração. Eu tenho que orar 3, 4 horas por dia. Comece com 10 minutos, meu irmão. Comece com 15 minutos. Comece dentro de uma realidade que você possa cumprir. Senão você não vai dar o primeiro passo. Então dê o primeiro passo. E no primeiro passo, o Senhor vai fazer com que você caminhe para outros, em nome de Jesus. Lá no livro de Romanos, Gálatas 5,16 diz isso, mas no livro de Romanos, no capítulo 5, no verso de número 3 a 5, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, ele diz assim: não só isso, mas também nos gloriamos o quê? Nas tribulações, porque sabemos que a tribulação, ela produz o quê? Perseverança. A tribulação vai produzir em nós algo essencial que nós estamos falando nessa noite, que é a perseverança. Mas ninguém gosta de entrar em tribulação. Eu não gosto,
Mas Deus muitas vezes faz com que venha esses momentos de tribulação, para que você saia, para que eu saia da zona de conforto, para que Ele possa agir, para que Ele possa operar de uma maneira tremenda, porque aquele que começou algo na tua vida, Ele vai completar em nome de Jesus, amém? Ele vai completar. Ele diz assim, olha, porque sabemos que a tribulação ela vai produzir perseverança, e a perseverança, um caráter aprovado. E aí ele diz assim, e o caráter aprovado vai produzir o quê? Esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito que Ele nos concedeu. Então Ele nos concede. Então é uma cadeia de coisas que vão acontecendo, é um efeito dominó na nossa vida. Vem a tribulação, que faz você perseverar, que faz você o quê? Perseverando, ter um caráter aprovado. Tendo um caráter aprovado, gera em você esperança. A esperança sendo gerada no teu coração, você não se decepciona, porque a esperança te motiva a prosseguir. Então tem toda uma cadeia de ações, né, de Deus na tua vida. Mas para que isso aconteça, você tem que dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo, né? Então, eu fico imaginando assim, existem momentos, às vezes, de dificuldades, seja no nosso trabalho, seja na igreja, nos nossos ministérios. Então, é necessário você se achegar a pessoas que possam te ajudar. Lá no teu trabalho, existem pessoas que podem te ajudar, mas às vezes você, no teu orgulho, às vezes naquele momento, não quero, não. Peça ajuda para que você possa perseverar, né, prosseguir em frente, seja nos ministérios também, peça ajuda, né? E às vezes eu vejo as pessoas muitas vezes assim, sendo super homens ou super mulheres, né? E aí coloca aquela capa, né? E sai voando, né? E resolvendo tudo, e de repente precisam ser acolhidos, precisam ser amparados, direcionados, né? Capacitados. E eu acho interessante que tem uma frase de Albert Einstein. Ele diz assim, Deus ele não escolhe os capacitados, mas Ele capacita os escolhidos. Fazer ou não fazer algo só depende da nossa vontade e perseverança. Só depende da nossa vontade, só depende da nossa perseverança, de perseverar, de prosseguir em frente. Então Deus não escolhe, né, capacitados, mas Ele vai capacitando aquele que é escolhido. Ele te chamou, Ele te capacitou. Ele diz assim lá no livro de João, ele diz assim, se você estiver na videira verdadeira, e Ele ligado a você, você vai produzir frutos. E aí Ele vai limpar você. Ele vai fazer com que você possa produzir frutos devidos. E para você produzir frutos devidos, ligado à videira, você vai ter a seiva necessária, você vai ter o alimento necessário, a provisão necessária. Se você não está bem espiritualmente, algo está errado, não com Deus, com você, com a sua ligação com Ele, alguma coisa está errada. Então, meu irmão, é momento de nós nos colocarmos diante do Senhor e dizer ao Senhor, Senhor, eu quero prosseguir nessa caminhada, mas algo está tentando me impedir. Algo está tentando fazer com que eu não prossiga em frente. Então, peça a Deus para que Ele possa sondar o teu coração, para que Ele possa te direcionar, né, de uma maneira devida. E para isso, Ele vai te levar a correr o segundo passo, que é correr com perseverança. Você precisa andar, você precisa começar num processo de aquecimento, né? Quem faz caminhada ou corrida sabe disso, né? Não adianta você ir igual louco, vou correr, né? E sair correndo, você vai ter uma distensão, você vai ficar prostrado, né? Você não vai conseguir prosseguir em frente. Você começa numa caminhada. Eu não sou personal trainer, não sou profissional nessa área, mas tem alguém que possa me orientar, e eu começo devagar. Então hoje eu não tenho o pique que eu tinha dos meus 20 anos, então eu ando dentro do pique dos meus 50, porque ainda estou nos 50. Então, nos meus 50 eu vou, 51, 52, estou nessa fase. Então, eu vou nessa caminhada, né? E aí, algumas coisas tentam impedir de nós corrermos ou prosseguirmos, né? Com perseverança. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no verso de 1 e 2,
O autor, a carta aos Hebreus, diz assim: portanto, visto que nós estamos a rodear, com um grande número de testemunhas, e ele diz mais: desembaracemo-nos de todo o pecado, de todo o peso que tão de perto nos assedia, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Na caminhada, aquilo que está produzindo peso em você, o que você faz? Você tira. Você vai tirando. Só que de repente você começa a caminhar com o Senhor, começa a entrar num outro patamar nessa caminhada. Então você vai tendo da parte de Deus a orientação devida, como qualquer atleta tem. Eu acho interessante porque você vê a pessoa, principalmente na área de natação, ele vai nadar, e ele nada, ele consegue atingir uma marca ali tremenda, aí ele fala, de repente ele tem que vencer essa marca, então ele começa a tirar tudo aquilo que é obstáculo. Coloca uma roupa especial, O que ele faz? Tira todos os pelinhos do corpo, porque precisa deslanchar. Milésimo de segundo faz com que aquele nadador seja o vencedor. Então, muitas vezes, nós estamos nesse processo de caminhada e Deus está tratando conosco dentro das nossas limitações. Você não é um super atleta, você não é, um Bolt da vida, não, você está caminhando. Então, Deus vai te tratar dentro da tua realidade. Então, tratando dentro da tua realidade, da minha realidade, Deus é coerente. Deus não é incoerente no tratar conosco. Então ele diz assim: corra com perseverança a carreira que te está proposta. É a carreira que Deus te colocou como uma carreira proposta. Não a carreira do outro, não é a corrida do outro, é a sua corrida, é a sua caminhada, é a sua vida com Deus. Então a vida cristã é essa vida de atos contínuos, andando, caminhando com o Senhor, prosseguindo, E às vezes Deus vai te levar o quê? A um aquecimento, e aí você vai correr, meu irmão, você vai correr, com o gás todo, mas primeiro você tem que ter todo esse processo de aquecimento, todo esse processo, de uma alimentação devida. Tudo isso eu estou falando por quê? Porque muitas vezes as pessoas caem espiritualmente, porque entram, num momento de cansaço, de fadiga, espiritual, porque de repente não obedece esse processo. Então eu quero que você persevere. Eu quero que você persevere em nome de Jesus. Eu quero que você prossiga em frente, porque o alvo você vai atingir, mas você tem que prosseguir. Você não pode parar. Você não pode parar. Por que parou, Hebreus capítulo 10, no verso 35, ele diz assim, Hebreus 10, 35 a 39, diz assim: por isso, não abram a mão da vossa confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se ele retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Nós prosseguimos. Eu quero que você persevere. Eu quero que você entre nessa semana com essa mensagem. Eu quero prosseguir. Eu quero ir em frente. Eu quero alcançar o alvo proposto em nome de Jesus. Então, eu vejo que Deus, de uma maneira tão carinhosa, Ele vem trazendo a nós uma mensagem que ela se liga numa orientação vinda da parte de Deus. Falando de manhã na mensagem que eu pude trazer, falando, não deixe, não deixe que os seus sonhos sejam, dispersos, em meio às circunstâncias mais adversas. Nunca deixe de sonhar. Falando de perseverar, de prosseguir em frente. E aí vem falando de perseverança agora. Então eu creio que Deus, Ele está falando com você. Ele quer te orientar de uma maneira correta. Então a terceira coisa que eu quero te falar é sobre assumir uma atitude correta.
nós temos que assumir uma atitude correta. E quando nós falamos de assumir essa atitude correta, e quando nós lemos o texto lá de Deuteronômio capítulo 1, o que o Moisés está dizendo ali, que Deus está falando, né, através da boca de Moisés, disse assim que Deus, capítulo 1 de Deuteronômio, diz assim: salvo Caleb, filho de Jefoné, ele haverá, e a terra que pisou darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir ao Senhor. Então devemos assumir uma atitude correta. E qual é essa atitude correta? É ter uma atitude positiva diante daquilo que é negativo. Foi essa atitude que Josué e Caleb tiveram. Eles observaram, né, a terra. Eles viram as dificuldades, as lutas, mas eles viram o fruto devido. Eles trouxeram do fruto devido daquela terra. Então era uma terra que produzia, né, como o Senhor tinha dito, manava leite e mel. Então era uma terra da promessa. Mas os inimigos estavam lá. E se os inimigos estavam lá, eles deveriam ser conquistados, porque era uma terra que deveria ser conquistada. Tinha inimigos, Deus não isentou eles dessa realidade. Mas quando eles chegaram ali, aquele grupo maior ficaram decepcionados, né? Não com a terra em si, mas com as dificuldades. Meu irmão, nós temos a certeza que aquele que começou a boa obra na nossa vida, ele é poderoso para cumpri-la. Ele quer cumprir essa vontade plena na nossa vida. Mas existem as lutas, as dificuldades. O próprio Senhor Jesus disse: ó, neste mundo vocês vão ter tribulações, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. E dou a vocês essa autoridade de vencer o mundo. No mundo vocês vão passar por tribulações. Jesus nunca falou de uma maneira diferente. Ele foi muito claro. Ele foi muito aberto no seu relacionamento com a igreja, conosco como igreja, e ele fala conosco, mas ele diz assim: eu nunca jamais deixarei vocês. Eu vou estar com vocês todos os dias, até o consumar do último dia, até a consumação do século. Então ele fala dessa realidade presente conosco, andando conosco, caminhando conosco, na nossa caminhada diária. Então ele incentiva-nos, né, a perseverarmos, mas ele não nos isenta das dificuldades, mas ele está conosco em meio às dificuldades. É como ele estava ali com os discípulos dentro daquele barco. O barco dentro de um mar revolto. O mar começou a ficar revolto e Jesus dentro do barco. E quando Jesus se levanta dentro do barco, e as pessoas estavam ali atônitas e dizendo: Jesus está insensível a toda essa situação. Os discípulos questionaram até, né, a maneira correta de Jesus agir, e ele simplesmente repreende a fúria daquele mar, e tudo se cessou, ficou calmo, e de repente ele diz: olha, vocês são pessoas, homens de pequena fé, porque se vocês dissessem a este monte: lança-te ao mar, assim ocorreria. Então ele estava estimulando a igreja, ele estava estimulando ali os discípulos, estimulando a nós essa atitude de fé. Essa atitude de fé que, como uma semente de mostarda, que é uma semente pequenininha, é do tamanho de uma cabeça de alfinete, aquela alfinetinha, quem costura sabe, é bem pequenininha. E uma mostarda, você planta aquela mostarda e ela nasce e ela vira uma hortaliça, né? É a maior das hortaliças. E o Senhor fala de uma maneira tão intensa, mostrando que o Senhor, dentro de uma pequena semente, ele pode gerar algo grande. Então Deus tem nos dado, né, tudo aquilo que é necessário para que nós possamos usufruir do milagre. Cristo em nós, a esperança da glória. Se Cristo está em nós, o milagre está em nós. Se Cristo está em nós, a ação sobrenatural de Deus está em nós. Por isso que ele diz assim: vocês vão impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados.
Porque a ação sobrenatural está em vocês, está neste nome que é sobre todo nome. Então o agir sobrenatural de Deus, nós temos que crer e se posicionar, que este Deus que começou a boa obra na nossa vida, Ele vai completar. E a visão correta diante daquilo que é negativo, foi a visão de Josué e Calebe. Diante das posições negativas dos demais discípulos, qual foi a postura daqueles dois? Agora lá no livro de Números, no capítulo 13, no verso 27 e 28, conta-nos o relato dessa experiência. E diz assim: relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. É isso que eles disseram, fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente essa terra mana leite e mel. Verdadeiramente essa terra é uma terra produtiva. Porém o povo que habita nessa terra é poderoso. As cidades são muito grandes e fortificadas. Eles começaram a dizer isso. Aqueles 10 discípulos começaram a falar da terra como algo benéfico, mas começou a falar também daquilo que é negativo. E aí, a palavra de Deus diz no verso 30, Números 13, 30. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e apossuamos, porque certamente nós prevaleceremos contra ela. Então Calebe fez calar aquele povo, dizendo: olha, tudo isso que vocês falaram é verdadeiro, é verídico. Tem uma terra que produz grandes frutos, tem uma terra que tem inimigos, tem obstáculos, mas nós vamos entrar e nós vamos conquistar essa terra, porque o Senhor prometeu, e o Senhor que prometeu é maior do que as circunstâncias que nós olhamos e observamos. Amém? O milagre vem, e eu creio que aquela atitude negativa daqueles outros espias, daqueles 10 espias, né, estimularam ali aquele povo, né, a ficarem contra Moisés, murmurando contra Moisés. Então tenha cuidado, né, com aquilo que você fala, com aquilo que você pensa, com aquilo que você comenta com alguém, porque você pode certamente desestimular outros a prosseguir na caminhada. E foi isso que aconteceu. Eles fizeram um motim ali, eles não tinham dimensão daquilo que eles estavam fazendo, mas de repente o Senhor disse: certamente fechei o negócio, esses não vão entrar na terra a qual eu tenho prometido, os seus familiares não vão entrar, eles vão rodar nessa terra, e vão rodar por muitos dias. E eles não tinham noção de quantos dias eles iam rodar, mas Deus já tinha determinado, seriam 40 anos rodando ali, num local que certamente em alguns dias eles chegariam até o alvo proposto. Mas a palavra de Deus disse que mesmo diante daquela oposição toda, né, Calebe e Josué continuaram crendo. Muitas vezes a gente sofre as consequências de atos impensados dos outros, mas a promessa de Deus está sobre as nossas vidas. Se a promessa de Deus está sobre a sua vida, continue crendo, continue se posicionando diante de Deus, continue crendo que aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é poderoso para completá-la de uma maneira plena na sua vida. Não olhe para as circunstâncias, porque as circunstâncias elas passam, mas o Deus eterno que prometeu é poderoso para cumprir essa palavra na sua vida de uma maneira tão especial. E Calebe e Josué, eles continuaram crendo, com toda oposição, e enfrentaram 40 anos de resistência, por causa de atitudes erradas dos outros. Mas um dia, Josué já estava como líder, Moisés já havia morrido, 40 anos já havia se passado, mas a promessa não envelhece. A promessa de Deus não envelhece. A promessa de Deus não envelhece sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre aquilo que Deus tem proposto na tua vida, porque este Deus que prometeu, Ele é poderoso para fazer muito mais além do que você possa pensar e imaginar. E Deus te trouxe aqui nessa noite, porque Deus quer falar com você. Muitos estão parando no meio do caminho. Quem te mandou parar? Deus está te dizendo: prossiga em frente, o alvo está proposto, e você vai atingir este alvo. Depois de 40 anos havia passado,
Josué já estava com mais idade, como qualquer um de nós. Depois de 40 anos, é a sua idade, com mais a idade dos anos que se passaram. E aí Caleb chega diante de Josué, como líder agora que estava ali, e ele diz assim: olha, eu tenho 85 anos, e quando a promessa foi dada, eu tinha 45 anos, mas eu continuei crendo. Era para que eu pudesse usufruir dessa promessa naquele momento, mas por causa, de toda essa confusão que fizeram, eu estou aqui reivindicando a posse da minha promessa. Tal é a minha força quando eu tinha 45 anos. Tal é a minha força lá, tal é a minha força hoje, para tomar posse da palavra, para tomar posse da promessa de Deus sobre a minha vida. Eu quero dizer para você que as promessas de Deus, elas não envelhecem. Você pode envelhecer, eu posso envelhecer, mas as promessas de Deus não. Caleb tinha no seu coração isso: Deus, o Senhor prometeu, então eu tenho essa atitude, eu tive essa atitude, e essa atitude fez com que a bênção chegasse até mim, e ele pudesse, através da atitude dele, os seus familiares também pudessem receber da parte de Deus a porção devida. Então, muitas vezes você para pensar, parece que a sua vida se limita apenas a alguns momentos aqui, nesse espaço terreno. Não. A sua vida, ela fala muito, não somente nesse espaço terreno, nesse espaço de tempo, agora, não, mas ela vai e ela atinge lá na frente, outros serão atingidos por aquilo que Deus tem feito na tua vida, por aquilo que Deus tem realizado na tua vida, de uma maneira tremenda. Albert Einstein diz assim: no meio das dificuldades, nós encontramos a oportunidade. No meio da dificuldade, nós podemos encontrar a oportunidade. Então, que no meio da dificuldade você se levante e diga: Deus, eu não entendo o porquê dessa dificuldade, o porquê desse obstáculo, mas eu vou procurar a oportunidade. Eu quero ver a oportunidade, e eu quero te louvar, Senhor Deus amado, porque eu vou te louvar com uma atitude de vencedor. Então, quais são as atitudes agora do vencedor que eu quero falar para nós terminarmos? Atitudes do vencedor diante dos desafios. Atitudes do vencedor. Algumas atitudes. Uma delas, eu coloquei: o vencedor, ele se submete à dor da disciplina. O vencedor, ele submete-se à dor da disciplina. 1 Coríntios 9, de 24 a 27. Quando ele diz assim, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja de Corinto, ele diz assim: não sabeis vós que no estádio todos correm, mas todos correm na verdade, mas só um leva o prêmio. Ele está falando do que chegava lá no pódio, o primeiro colocado, E o que ele diz, o apóstolo Paulo? Correi de tal maneira que alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Então, é a dor do vencedor, é a dor daquele que se submete a uma disciplina. Muitas vezes a gente olha e fala assim: Deus, sou cristão, Deus, todo mundo faz isso, mas Deus, isso não convém a mim como cristão, então eu não vou fazer. Não é porque todo mundo faz, é porque o que Deus nos orienta, o que Deus te orienta como cristão, qual a tua postura como caráter cristão que Deus está exigindo. Não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo rouba que você vai roubar. Afinal de contas, todo mundo faz, Não, tenha essa disciplina. E o apóstolo Paulo está dizendo isso: olha, corra como aquele que tem uma meta estabelecida. Corra como aquele que tem disciplina, aquele que não se envolve com as coisas ao seu redor, mas tem uma meta para atingir um alvo proposto. O vencedor, ele não se deixa
dominar pelo desânimo. O vencedor, ele não se deixa dominar pelo desânimo. Filipenses 3, de 13 e 14, diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Isso o apóstolo Paulo estava dizendo: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? O vencedor, ele não se deixa abater ou dominar pelo desânimo. Então, eu prossigo para o alvo, eu esqueço daquilo que é peso, daquilo que está tentando me impedir de prosseguir, seja mágoas, ressentimentos, eu coloco aos pés da cruz, eu vou prosseguir em frente, eu não vou ficar doente por causa do pecado do outro, eu vou prosseguir em frente. Eu não quero que existem muitas pessoas doentes no meio cristão por causa de pecados alheios, existem muitas pessoas amarguradas, tristes, porque sofreram decepções e guardaram no seu coração isso. Quero dizer para você: abra o seu coração e joga esse lixo fora. Joga esse lixo fora. Joga esse lixo fora e corra com perseverança. Esse desânimo, essa depressão que vem sobre o seu coração, desembarace de todo o peso, de tudo aquilo que está no seu coração, meu irmão, coloque de lado. É uma luta muito grande, é uma luta de 45 centímetros, do coração para a mente. 45 centímetros, tamanho de uma régua. Porque é uma luta espiritual muito grande. Porque você fala: mas eu vou perdoar fulano, mas ele fez isso, e você sabe até a hora. Ele fez isso dia tal, hora tal. Porque, meu irmão, por favor, é lixo, joga isso fora. Joga isso fora. Joga essa amargura. E o outro lá que está sendo alvo dessa amargura, o outro está vivendo, o outro está lá, vai viver. Joga esse lixo, né? E eu quero que você jogue fora, jogue lá na profundeza do mar. Não vai jogar lá, não é para jogar, eu estou falando no lixo no mar, eu sou ecologicamente correto, mas Deus diz que Ele lança os nossos pecados na profundeza do mar. O pecado não é lixo, não vai jogar lixo lá, não vai matar os peixes lá, não. É o pecado. Mas nós temos a possibilidade de chegarmos aos pés da cruz. E quando nós chegamos aos pés da cruz, como aquela mulher chegou aos pés da cruz do Senhor, ela estava desanimada, ela estava triste, sem perspectiva de vida. E Jesus chegou e disse assim: mulher, os teus pecados estão perdoados. Ponto final. Mas eu não tenho que fazer nenhuma peregrinação a algum lugar para pagar os meus pecados? Não. Eu não preciso purgar, não vou passar por um purgatório? Não. Mulher, os teus pecados estão perdoados. Eu não preciso fazer corrente não sei quantos dias? Não, os teus pecados foram perdoados. Ponto final. É decisivo. Eu entreguei, e o sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os nossos pecados. O sangue de Jesus te purifica, te limpa, te restaura de todos os teus pecados. Não deixe que ninguém te prenda debaixo dessa ação do mal sobre a tua vida. Se você está aos pés da cruz, o Senhor tomou sobre si todas as suas dores. O castigo que te traz a paz estava sobre Jesus, está sobre Jesus, e nós podemos prosseguir em frente. O desânimo, meu amado irmão, ele vem tentando impedir de você prosseguir nessa caminhada, mas nessa noite eu tenho certeza, Deus está gerando ânimo nos seus corações. Deus está dando a você uma injeção de ânimo para você prosseguir. Você vai entrar nessa semana de uma maneira diferente, à luz da palavra de Deus, e dizer: Deus, eu quero me esquecer das coisas, Senhor Deus, que não são edificantes, das coisas que para trás vão ficar, Senhor. Eu não vou olhar, eu não quero ser a mulher de Ló, aquela que olhou para trás e virou estátua de sal, que vai assim, virou estátua de sal. Não, eu vou prosseguir, Senhor, para frente. Eu não vou olhar para trás, Senhor. Eu não vou olhar para trás, porque atrás fala do passado, e tudo que é passado, você não pode interferir, você não pode mudar, você não pode mudar, eu não posso mudar, mas a palavra de Deus diz assim, que o Senhor levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas dores, mas nós podemos construir um novo passado.
Como eu posso construir um novo passado, pastor? O senhor está louco? Viva o presente hoje, de uma maneira correta, à luz da palavra de Deus. O teu passado está sendo gerado hoje, porque amanhã será o teu passado. Amanhã, hoje será o teu passado, mas será novo. As pessoas vivem, 30 anos atrás, fulano pisou no meu calo. Ele já pisou no teu calo, já pisou no dos outros, e você está aí sofrendo. Meu irmão, vá, põe um remedinho nesse calo aí, dá uma consertada, não fica preso. Fica preso e o outro está lá vivendo maravilhosamente bem. Deus, eu quero estar livre, Senhor, livre para te louvar, livre para te exaltar, Senhor, para prosseguir em frente. Não quero me prender, Senhor Deus, como diz lá em Filipenses 3,13, esquecendo das coisas que para trás ficam, que estão me amarrando, me aprisionando. Eu vou prosseguir, porque eu estou numa caminhada, sou perseverante, né? Martin Luther King, ele diz assim, ele disse, a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como ele se comporta nos momentos de conforto e conveniência, mas em como ele se mantém em tempos de controvérsias e desafios. Como nós nos comportamos diante daquilo que são os obstáculos, os desafios, né? Isso é que realmente, né, é a verdadeira medida, né, de um homem e de uma mulher de Deus. Martin Luther King, né, um pastor, um homem de Deus, lá na época, nos Estados Unidos, na década de 60, e lá em Filipenses capítulo 3, no verso 14, diz assim, eu prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio. Se você quer ganhar um prêmio, se você quer prosseguir e chegar no final da corrida, prossiga para o alvo. É como se ele estivesse dizendo, olha, o alvo está lá, não olhe nem para um lado, nem para o outro, prossiga em frente. Eu gosto de um verso de Isaías, que diz assim, quando você estiver prosseguindo na caminhada, e você tiver dúvida qual o caminho a qual você tenha que seguir, uma voz dirá a você, este é o caminho, siga por ele. Porque a ideia que dá é como se ele estivesse andando e de repente ele ficou em dúvida, vou para a direita ou vou para a esquerda? E aí o profeta Isaías diz, através desse verso assim, e ouvirás uma voz atrás de ti que dirás, este é o caminho, siga por ele. Siga por ele. Tem dúvida qual a direção seguir? Pare. E Deus vai te dar a orientação devida. Deus com a porta, Senhor, tem um monte de porta aí. Pare. E peça a Deus que a porta que é dele seja aberta. E você vai ver coisas extraordinárias acontecendo. De repente, você passa pela porta e você vai ver que as outras não tiveram influência sobre a sua vida. Mas antes da decisão tomada, do posicionamento de entrega, de se colocar diante do Senhor, elas estão ofuscantes na tua frente, estão brilhando. Mas você pare e Deus vai te conduzir pelo caminho correto. Talvez alguém esteja precisando dessa direção. E Deus está falando, olha, você vai prosseguir. E existem situações, né, que vêm para tentar fazer com que você desanime, né? O vencedor, ele não desiste com facilidade. Ele tem que prosseguir para o alvo. E a última coisa, dentro desse aspecto das atitudes do vencedor, a última que eu queria colocar é que o vencedor, ele supera o medo com fé e determinação. Filipenses 4, no verso 12 e 13, o apóstolo Paulo diz assim, tanto sei estar humilhado, olha o que ele diz, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, tanto na fartura como na fome, tudo eu posso, naquele que me fortalece. E muitas vezes nós pegamos só uma parte do verso, e uma parte do verso é tudo posso naquele que me fortalece. É só essa parte que muitas vezes nós usamos. Mas se você ler as anteriores, ele fala, olha, eu tive momentos de dificuldades, aprendi nos momentos de dificuldades a confiar no Senhor, eu aprendi a ser humilhado, né, a ser honrado, aprendi na hora da dificuldade, da fome, ter confiança no Senhor, esperar no Senhor no momento também da fartura, como também no momento da escassez. E aí ele diz, tudo eu posso naquele
que me fortalece. E eu tenho certeza que Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: persevere. Persevere, porque o Senhor quer nessa caminhada que você ande passo a passo. Eu gostei quando o pastor Rogério veio aqui, ele falou assim, que Deus ele vai caminhando conosco, andando conosco, e a direção de Deus é uma direção que vai degrau por degrau. E às vezes as pessoas, ele disse assim na mensagem, ele falou assim, que as pessoas querem pegar o elevador, para ir rápido, o elevador. E nessa caminhada com Deus é degrau por degrau, é passo a passo. E é isso que Deus quer fazer conosco, quer que nós perseveremos nessa caminhada. Não adianta você chegar ali vai pegar o seu filho ali no primeiro andar, eu não vou pegar o elevador. O pastor João Carlos falou que sem elevador, e vou pela escada. Não adianta você querer voar, eu vou voar e eu chegar lá em cima. Não, você tem que subir o primeiro degrau, o segundo degrau. Se você for subir 2, chega uma hora, sua perna não vai alcançar o outro degrau. Então tem que ser um por um, passo a passo. E se você já teve a possibilidade de ir em algum lugar onde alguém que projetou a escada, não foi um engenheiro qualificado, e ele projetou um degrau, numa altura a mais, o que acontece? Você vai descendo normal, só que o degrau ele é desproporcional. Eu não sou engenheiro, então, mas eu deduzo que a pessoa errou. Aí você dá alguma coisa errada. Por quê? Porque tem uma sequência, tem um tamanho certo. E aí o que acontece? O Senhor fala, não, quando eu mando você subir degrau por degrau, é dentro de algo que eu formatei para você, é dentro da sua possibilidade, da sua possibilidade de subir, é passo a passo. São degraus que realmente não vão fazer com que você sofra um dano ou uma contusão. Não, Deus cuida, Deus zela por nós. Então, meu irmão, nessa noite, o Senhor tem me mandado a perseverar em frente, a prosseguir, porque nós temos um alvo a atingir. Eu quero orar com você. Talvez você chegou aqui nessa noite, e lá em Apocalipse, no capítulo 3, para nós finalizarmos, diz assim, o Senhor dizendo à igreja, em Apocalipse 3:11, ele diz assim, venha em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Eu quero orar nessa hora. Eu quero apresentar a sua vida diante de Deus. E talvez você esteja cansado, desanimado, decepcionado muitas vezes nessa caminhada, porque você não olhou para o alvo proposto. Você olhou para as circunstâncias, olhou para situações, pessoas que não foram pessoas que te deram um referencial correto. Mas Deus te trouxe aqui nessa noite. Ele começa uma nova história, um momento novo na tua vida. Eu quero orar por você. Eu quero apresentar diante de Deus a tua vida. Porque eu sei que aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai completá-la. Em nome de Jesus. Perseverar, andar passo a passo na caminhada com o Senhor. Fala de nós atingirmos uma resistência necessária para que não haja contusão, para que não haja nada que nos prejudique nessa caminhada, mas que nós possamos atingir o alvo. E tem pessoas que estão no meio da caminhada, sem forças para prosseguir. E eu quero orar com você. Eu quero orar com você. É com você específico que Deus está falando. Eu quero que você fique em pé no seu lugar, nós vamos orar. Porque eu quero pedir ao Senhor que venha sobre a sua vida de uma maneira sobrenatural. Venha sobre o teu lar também de uma maneira sobrenatural. Talvez você esteja dizendo, Senhor, nessa caminhada, tem sido tão difícil, Senhor. Dificuldades têm cercado, Senhor Deus, sobre a vida dos meus filhos, sobre a vida da minha esposa, do meu esposo, dos meus sogros, dos meus pais. Eu não sei o que tem afligido o teu coração, mas eu quero em nome de Jesus, que neste momento, o Senhor possa vir sobre a sua vida, trazendo um ânimo sobrenatural,
fazendo com que você persevere, prossiga para o alvo, em nome de Jesus. Porque aquele que começou a boa obra na sua vida, Ele é poderoso para completá-la. Porque aquele que começou o que é bom na sua vida, Ele vai finalizar. Quem te mandou parar? Quem te mandou parar? Deus, Ele quer que você prossiga na tua área profissional, prossiga na tua vida espiritual, prossiga na tua vida sentimental, prossiga na tua vida em todas as áreas financeiras, todas as áreas, porque você é espírito, alma e corpo. Deus se preocupa com você, espírito, alma e corpo. Deus quer que você cuide do seu corpo como templo do Espírito Santo de Deus. Ele zela pela sua vida, pela sua saúde, a cada momento. Ele cuida de você em cada momento, em cada situação. Deus, eu quero colocar essas vidas diante do teu altar. Tu conheces, Deus, estes corações, Senhor Deus, que chegaram aqui nesta noite, Deus, alguns cansados, alguns sem forças para prosseguir, mas Deus, é na autoridade do nome de Jesus, Senhor, que nós estabelecemos um novo tempo, Senhor, novo sobre essas vidas, Deus, em nome de Jesus, Senhor, que possam perseverar, Senhor, prosseguir nessa caminhada, olhando para Ti, o autor e consumador da sua fé. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, venha com poder e com autoridade sobre essas vidas, agindo sobre cada coração, em nome de Jesus. Amém.